Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez, mais uma vez aqui para fazer mais uma aula do curso As 10 Chaves do Marketing Multinível Explosivo, e hoje nós faremos a aula número 9 da consistência, né? Lembrando que o material que vocês recebem por e-mail e que também no site através de textos é um material inédito, não tem no livro, não tem em nenhum lugar, na verdade são peças complementares. Quem quer ter realmente o acesso ao programa completo é o programa no livro, tem o site, a comunidade exclusiva, tem também as lições do curso, tem os vídeos, o conjunto de tudo isso é que vai acabar criando o ensinamento, o conhecimento que nós temos do marketing multinível. Vamos começar. O tema de hoje é bastante extenso, tem muita coisa para se falar sobre consistência e gostaria de, antes de mais nada, de fazer uma introdução, como eu sempre faço, daquilo que nós veremos hoje. O que você vai aprender hoje sobre consistência? Primeiro, a consistência sustenta todas as histórias de sucesso. Você vai perceber que não importa a área, você pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, qualquer pessoa que tenha destaque em sua profissão, em algum momento da sua vida desenvolveu um esforço consistente para aprender essas habilidades, para ter novos conhecimentos e para exercitar essas habilidades. Então, nenhum jogador de futebol de destaque, um músico de renome, chegou nesse ponto de destaque sem um grande esforço, sem um trabalho consistente no desenvolvimento das suas habilidades. Vocês vão perceber que todo empresário de sucesso, todas as grandes histórias começaram com muita superação, com muita vontade de construir algo de valor. As pessoas que têm consistência, elas têm mais sucesso, um sucesso mais sustentável. Além disso, nós veremos também que a consistência desenvolve as habilidades e as competências do profissional, seja qual for a área. Você, para ser um bom profissional, precisa ter consistência, desenvolver essas habilidades e competências diariamente, através da prática, através do exercício diário, e não costuma ser fácil ou agradável ser consistente. Então, esse é um mito que precisa acabar de uma vez por todas, de que as pessoas vão ganhar dinheiro nesse negócio ou em qualquer coisa na vida sem consistência, sem um esforço, sem um certo sacrifício. Isso não existe, porque tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia envolve uma série de experiências novas que muitas vezes nos obrigam a abrir mão de alguns valores, de alguns conhecimentos que nós tínhamos antes de conhecer, antes de experimentar. Quando você inicia uma faculdade ou quando você inicia uma nova carreira profissional que seja, é necessário que você invista bastante para aprender, para desenvolver essas habilidades. E esse período não costuma ser fácil. Ninguém aprende nada novo de maneira simples, de maneira fácil. Você precisa de dedicação, precisa de empenho. No marketing multinível é a mesma coisa. A diferença é que é acessível a qualquer pessoa. Se você tem atitude, se você tem vontade de vencer, se você quer desenvolver as habilidades, com certeza através da sua empresa, do seu sistema, das pessoas que estão te mentorando, seus líderes, com certeza você vai ter condição de desenvolver essas habilidades e se tornar um grande líder. Porém, isso vai levar um certo tempo e esse tempo você vai ter que dedicar bastante atenção, você vai ter que colocar em prática os ensinamentos, você vai ter que vencer as suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, porque é somente dessa forma você consegue subir mais um patamar e chegar mais próximo do modelo ideal. Além disso, nós veremos também que ser consistente com o seu negócio é muito importante. Se você hoje tem uma empresa, se você hoje está desenvolvendo um negócio com produtos que você acredita, com um plano de marketing que você se inspira e que você tem líderes que estão te apoiando, coloque foco nisso, desenvolva isso de maneira consistente, porque às vezes você vê pessoas que ficam buscando o caminho mais fácil. Então elas mudam de empresa, elas vão daqui para lá. Isso não adianta, porque as empresas sérias, todas elas, têm regras de negócios e elas reconhecem quem tem valor. Se você desenvolve as habilidades, se você constrói um negócio sustentado em crescimento pessoal, em desenvolvimento pessoal, com certeza esse teu resultado vai ser estável, vai ser muito bom. Porém, se você fica buscando a facilidade, mudando de empresa, mudando de estratégia, mudando de plano o tempo todo, você acaba não construindo nada de valor. Você tem que
sempre recomeçar do zero. E isso é muito doloroso. A gente vê algumas pessoas que estão no marketing multinível há muito tempo e não conseguiram construir nada, porque elas ficam sempre atrás do caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não existe. O que existe é o caminho correto, onde você vai desenvolver essas habilidades, você vai se tornar um profissional competente e isso vai justificar o recebimento de bônus e, enfim, você sabe todo o alcance desse negócio que você pode conquistar. Porém, os grandes resultados no marketing multinível são reservados para aquelas pessoas que desenvolvem essas competências, pelas pessoas que se tornam líderes de verdade, pessoas que inspiram os outros, pessoas que têm uma luz própria que acaba contagiando as pessoas do seu grupo. E isso parte de desenvolvimento pessoal, parte de você ser uma pessoa cada vez mais preparada para lidar com as situações, para lidar com as pessoas, para ser boa nos relacionamentos, em comunicação e tudo mais. E nós veremos também que a consistência gera segurança e valor para a sua rede. Ou seja, você pode até crescer de maneira acelerada, sem muita consistência ou sem muita base, porque você teve sorte ou você fez um grande volume de trabalho. Isso é natural, até acontece. Porém, você acaba perdendo o que construiu se não desenvolver uma base sólida. Então, a segurança e o valor da sua rede, que será recompensado no futuro, é 100% dependente da sua consistência como líder, como profissional. Esse curso foi criado nesse sentido. O nosso objetivo aqui é formar profissionais de marketing multinível, independente da empresa que você esteja desenvolvendo. Com certeza, esse tipo de conhecimento será útil para você aplicar no seu dia a dia, somar isso ao que você aprende no seu sistema, somar isso à estratégia da sua liderança e sim colocar isso em ação. Vamos para o tema de hoje. A consistência, primeira coisa que eu vou dizer, ela não costuma ter a sua importância ressaltada. As pessoas não levam muito a sério essa questão da consistência, mas nós vemos que toda história de sucesso, a consistência é um pilar fundamental. Como nós falamos no início aqui na introdução da nossa aula de hoje, a consistência é um traço comum das pessoas de sucesso em todas as áreas. Não existe um profissional de destaque em qualquer área que seja inconsistente. Uma pessoa que está sempre mudando de direção, mudando de plano, mudando de carreira, mudando de faculdade, mudando de mentor, mudando de filosofia. As pessoas que ficam mudando, pulando de galho em galho, como se diz, elas não constroem nada, não têm raízes, elas não conseguem ter profundidade naquele conhecimento, porque nós sabemos que tudo na vida exige uma certa maturidade, exige um conhecimento profundo para que você se torne um especialista. Por mais que hoje se fale que o grande negócio é você conhecer um pouco de várias áreas e você ser generalista, em algum momento você precisa ter profundidade, senão você vai apenas ser um profissional muito superficial, como a própria palavra diz. Você não vai conseguir executar nada com perfeição, nada pelo menos com um nível de profissionalismo desejável. Você vai ser passado para trás, porque outras pessoas estão mais preparadas do que você. Então não basta saber o que é certo, né? É necessário praticar o que é certo consistentemente, porque o desenvolvimento das habilidades e as competências dependem de consistência, do dia a dia. Não é fácil para um jogador de futebol treinar todos os dias para manter a forma. Nós sabemos que as grandes histórias que vemos na televisão contadas são pessoas que passaram por grande sacrifício para treinar, para viajar para outra cidade, para morar longe da família e de repente contar o dinheiro, contar a comida mesmo, porque existe uma dificuldade muito grande enquanto você não conquista o sucesso, enquanto você não tem um lugar ao sol. Da mesma maneira, você vai ver que os músicos de sucesso, todos eles precisam se esforçar demais, exercitar demais para dominar seu instrumento, manter agilidade, e muitas vezes a gente pensa que a pessoa aprendeu e aquilo é suficiente, mas não é assim. Não é fácil ser médico, engenheiro, fazer faculdade, estágio, pós-graduação, inglês, tudo isso que a gente faz todos os dias para nos tornarmos profissionais melhores, pessoas melhores, nada disso é fácil. E para você aprender uma profissão e se destacar, são anos de esforço consistente. Nós precisamos praticar, nos atualizar diariamente para sermos valorizados, porque o mundo está muito rápido, tudo está acontecendo de uma maneira muito frenética, a gente vê as novidades, a tecnologia aí cada vez mais avançada. Isso, consequentemente, leva a uma desvalorização muito rápida de tudo. O conhecimento se perde com o tempo muito rápido e é preciso você construir a sua história, a sua trajetória de sucesso todos os dias. Nós precisamos vencer todos os dias essas limitações, vencer a correnteza contrária que está trabalhando para desvalorizar tudo. O conhecimento do profissional, se ele não fizer nada para evoluir, na semana seguinte já vale menos. Então nós precisamos sempre buscar a valorização contínua e isso tem que ser consistente. Um leão por dia, como todo mundo fala, só que às vezes não é suficiente. É preciso sentir a dor do crescimento consistentemente, porque todos os dias nós temos que experimentar algo novo, nos desafiar para desenvolver novas habilidades. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a todos que já estão aí acompanhando o nosso curso, que vem acompanhando nossas aulas, porque nós sabemos que não é fácil. Por mais que a gente tente fazer esse treinamento de uma maneira mais descontraída, nós sabemos que vocês passaram aí um dia difícil, trabalhando, estudando, correndo para resolver os problemas do dia a dia, e de
repente estão aqui buscando um crescimento pessoal, um desenvolvimento. E isso é importante, isso tem que ser reconhecido, porque esse é um diferencial muito relevante nos dias de hoje. As pessoas que hoje em dia estão lá vendo televisão, estão vendo jogo de futebol, elas estão ficando um pouquinho para trás. A menos que elas estejam comprometidas com outro tipo de desenvolvimento pessoal, através de um curso, de uma faculdade ou no próprio trabalho que elas estão, elas acabam perdendo espaço, elas acabam perdendo seu valor. Parabéns a todos vocês por isso, por mais essa aula que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos que afiar o machado é necessário. Às vezes as pessoas se esforçam demais e não saem do lugar, e não percebem que às vezes é a martelada no lugar certo que está faltando conhecimento, está faltando competência. Às vezes não adianta você fazer um grande sacrifício, um esforço continuado, se você não está evoluindo, porque aquilo ali vai acabar desgastando você e minando suas energias. A própria superação de estar aqui já é uma grande lição que nós estamos aprendendo, porque você está exercitando, você está aprendendo, você está se desafiando. E nós nos tornamos mais fortes quando somos consistentes no que fazemos. Essa altura do curso, você já deve ter notado alguma evolução. Eu tenho certeza que vocês já perceberam alguma melhora. Com certeza, não tenho dúvida disso. Nem que seja uma frase que foi dita, de repente gerou uma reflexão e você colocou em prática e teve alguns resultados. Nós temos todas as semanas vários testemunhos de pessoas que estão colocando esses ensinamentos em ação e estão tendo resultados relevantes. E isso é importante. Porém, o mais importante de tudo é você notar a sua evolução. Não importa se é muito ou pouco, se é rápida ou devagar. O que importa é você se comprometer com o seu desenvolvimento pessoal. Porque a partir do momento em que você perceber que a sua forma de pensar e agir vem mudando a cada dia para melhor, e que se você continuar fazendo isso por 2, 3, 5, 10 anos, isso vai te levar a uma posição muito mais elevada de conhecimento, de preparo e de valor no mercado, e que isso consequentemente vai gerar para você uma recompensa proporcional, você vai perceber o valor do que nós estamos fazendo. É só fazer uma linha reta nessa direção da evolução que nós estamos percebendo e você vai ver que é uma ascendente. Consequentemente, vai gerar para você resultados, não tenha dúvida, né? O exercício diário das nossas habilidades é a conquista de cada meta. Isso é que vai fazendo a grande diferença no nosso crescimento. É um novo degrau que você sobe, uma nova porta que se abre. Por isso, melhor do que focar em resultados, nós devemos sempre focar na prática consistente. É o que nós sempre ressaltamos. O programa Multinível Explosivo fala muito sobre isso. Ele focado, foi de propósito, fomos colocando as metas em cima de prática e não de resultados. Porque o resultado, ele depende de fatores externos. Muitas vezes você não está diante da pessoa certa, muitas vezes você não está na condição mais adequada ou você traz uma experiência diferente da outra, então não dá pra gente comparar resultados. O que dá pra comparar é a estatística dos números de entrada, é o seu esforço para fazer a coisa acontecer. Se vai dar certo ou não, não importa. Por exemplo, você vai fazer 10 demonstrações numa semana, você vai fazer 20 apresentações de oportunidade ao longo do mês, ou você vai fazer 40. Isso é que vai fazer diferença. Não quer dizer quantos que você vai converter, quantos que você vai patrocinar ou quantos clientes novos você vai fazer. Isso é uma consequência. Você vai descobrir seus números e, naturalmente, na medida em que você desenvolver suas habilidades e você se tornar consistente nessas habilidades, nessa prática do dia a dia, é natural que a sua resposta seja melhor. Os seus resultados serão maiores. Isso é natural que aconteça, porque sempre que nós nos exercitamos, nós nos tornamos melhores naquilo. E isso vai acontecer também nesse negócio. Por isso, o programa Multinível Explosivo, o curso, nós focamos sempre na prática, nós focamos sempre no exercício, porque sabemos que o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa e se você está disposto a desenvolver suas habilidades, fique sabendo que o seu cérebro é poderoso, nós usamos muito pouco da nossa capacidade, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde nós percebemos essa evolução. Todos já têm alguma experiência no marketing multinível, já perceberam isso, perceberam que estão evoluindo, estão crescendo, estão aprendendo coisas novas e isso, sendo feito de maneira consistente, vai te levar a um resultado muito positivo. Nós não queremos o marketing multinível da sorte, né? O marketing multinível do acaso, como é feito muito pelo mercado. Às vezes as pessoas promovem uma oportunidade de quem chega primeiro. Você chegar primeiro naquela empresa, você vai ser um sucesso e é ótimo, você vai ser pioneiro, vai fazer um pré-marketing. Tudo isso é muito legal e pode até ser um fator de diferencial competitivo, pode te ajudar num determinado aspecto. Porém, é muito pouco. Eu garanto para vocês que 99% do seu resultado não virá pela hora que você entrou na empresa, a posição que você entrou na empresa, e sim o que você fez a partir dali. Porque se você for consistente, você vai desenvolver um negócio sólido. Por outro lado,
essas pessoas que estão sempre buscando oportunidades novas, e surge uma empresa nova, ela vai para lá, aí surge uma outra, ela muda de empresa, ela ganha até um pouquinho, mas a rede dela cresce e ao mesmo tempo já desaba, porque não tem consistência, as pessoas não sabem, não aprendem a desenvolver um negócio, elas simplesmente empilham contratos, fazem aí um barulho danado no mercado, mas na hora do vamos ver, na hora que você vai colocar o produto no mercado, na hora que você vai ensinar as pessoas a liderarem grupos produtivos, elas não sabem o que fazer. E aí, o resultado vai embora. Quantas pessoas eu já vi alcançarem níveis de destaque como diamantes, presidentes, e perderem o que construíram? Às vezes, você não vê nem o rastro do que restou daquela empresa, daquele grupo, porque aquela pessoa não teve inteligência de desenvolver as habilidades de líder enquanto estava crescendo. Porque você pode crescer até mais rápido do que o seu conhecimento, não há problema. Eu gostaria muito que todos vocês chegassem ao topo na empresa de vocês até o final do ano, seria maravilhoso, independente do conhecimento que vocês já acumularam. Só que se vocês alcançarem o topo e não correrem atrás do preparo para manter a sua posição conquistada, vocês perdem essa posição. É necessário em paralelo. Enquanto você constrói uma rede rapidamente, você tem que desenvolver as suas habilidades de maneira consistente. Porque os resultados baseados em competência e experiência é que são sólidos. É isso que vai fazer com que você tenha um negócio previsível, um negócio que você consegue planejar o futuro. Porque na medida em que você dominar a si mesmo, dominar as técnicas, dominar as regras de negócio da sua companhia, isso com certeza vai fazer com que você tenha excelência. E a excelência vai te levar a um resultado mais concreto. A sua vida aqui é um resultado de tudo que você viveu, as suas influências, os estímulos que recebeu ao longo da vida. E muitas vezes nós não recebemos estímulos muito bons. Na escola, pela formação familiar, através da mídia. A maioria do conhecimento que a gente recebe através dessas fontes é um conhecimento no mínimo ultrapassado. Para não dizer que ele tende a ser negativo, tende a ser paralisante. E aí você fica esperando que as coisas aconteçam, esperando que alguém cuide da sua vida por você. Isso não é legal. Talvez até você conhecer o marketing multinível tenha sido dessa forma, porque a sua vida chegou a um ponto em que você não conseguia ver uma perspectiva de grande melhora, então acaba se acomodando, acaba vivendo uma vida limitada em termos de recursos, em termos de possibilidades, porque não acredita que existe uma forma de ultrapassar tudo isso, essas barreiras que existem ao nosso redor. Porém, agora existe um motivo claro. Se você está no marketing multinível, eu tenho certeza que você não está de brincadeira. Eu tenho certeza que alguma coisa você quer realizar através desse negócio. E isso é muito nobre. Você tem metas, você tem objetivos, você tem sonhos a realizar. E isso vale a pena. Vale a pena qualquer sacrifício para que você alcance esses objetivos. Eu tenho certeza que você sabe o motivo que te trouxe até aqui. Se agora existe um motivo claro para você fazer um esforço extra, eu diria para você que não tenha medo de sacrificar parte do seu tempo livre exercitando as suas novas habilidades. Agora você já sabe onde pode chegar e se continuar investindo em si mesmo consistentemente, você vai ter resultados. Leia mais, escute seus mentores, participe de todos os eventos do seu sistema. Se o teu líder diz que você deve participar, vai lá, porque com certeza ele tem mais experiência e ele quer o melhor para você. Esteja nos eventos da companhia, esteja nos eventos da sua liderança, porque parece que não, cada anotação que você faz nesses eventos é um aprendizado, cada experiência, cada contato que você tem ali no corredor, que você conversa, você ouve uma história diferente, um depoimento de alguém que teve um resultado, de alguém que está num patamar mais elevado que o seu e que te inspira, isso tudo vai fazer uma grande diferença no teu resultado. E tudo isso que eu falo para vocês vale para a rede de vocês também. Se você não divulgou o curso, pelo menos duplique esse conhecimento para eles, porque se você está no marketing multinível é porque você quer construir uma organização vibrante, uma organização de líderes. E isso só vai acontecer se você tiver conhecimento e principalmente se você conseguir transferir esse conhecimento para sua rede, né? Então use as ferramentas nesse sentido, promova muito o seu sistema, porque é dessa forma que você constrói as lideranças da sua rede. E a cada dia você aprenderá algo novo sobre você mesmo, que é o mais importante no final das contas. O maior desafio que nós temos é diante do espelho, quando nós acordamos e nós temos que vencer a preguiça, nós temos que vencer nossos medos e nós temos que pegar o telefone, ligar para as pessoas, nós temos que de repente enfrentar um trânsito, um dia chuvoso, para o outro lado da cidade, fazer uma reunião que muitas vezes não dá certo e no dia seguinte nós temos que acordar de novo com o mesmo espírito e fazer de novo, consistentemente, porque é isso que vai fazer com que a gente se desenvolva. Porque quando você vai numa reunião e aquela reunião está ruim, por algum aspecto ela não funcionou, os convidados não estiveram lá, o distribuidor não se comprometeu a levar as pessoas para aquela reunião e de repente você tem a falsa impressão de que aquele evento foi tempo desperdiçado. E eu garanto para você que não é dessa forma que funciona. Cada experiência positiva ou negativa pode gerar para você um aprendizado muito valioso, desde que você esteja atento a isso. Se a reunião não deu certo, saia da reunião com uma mentalidade positiva, tentando descobrir o que você pode
pode melhorar para na próxima reunião dar tudo certo. E é isso que vai fazer com que você tenha o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. O autoconhecimento é um desafio muito grande, porque as pessoas, às vezes, elas gostam muito de julgar os outros, gostam muito de criticar, dificilmente elogiam, mas gostam sempre de cuidar demais da vida dos outros. E às vezes tem dificuldade de olhar para dentro, descobrir quais são as dificuldades, quais são as limitações, aquilo que precisa ser melhorado. Isso que você precisa focar. O que você deve melhorar todos os dias? Praticando, avaliando seus progressos. Cada dia que você sai, você tenta levar essa oportunidade, seus produtos, sua empresa, seu plano de marketing e desenvolver o seu grupo, ensinar para as pessoas, liderar pessoas, você está praticando. E essa prática do exercício, do relacionamento, da comunicação, da negociação, isso vai fazer com que você desenvolva essas habilidades. E você vai se conhecendo. Porque na medida em que você encontra as barreiras, as dificuldades, você interpreta de uma determinada forma e você tem que ver também como que você reage a essas situações. Será que você está preparado para enfrentar essas dificuldades? O que você pode fazer em termos de preparação mental para que você, quando enfrentar uma dificuldade como essa, consiga encarar da melhor forma possível, extrair a lição mais valiosa? Isso é autoconhecimento. Você precisa se autocontrolar. Você precisa dominar seus conhecimentos e suas experiências, seus sentimentos. E quando a gente tem esse foco de desenvolver um negócio de maneira consistente, praticando, colocando a nossa ação em primeiro lugar, muito mais do que o resultado, o que acontece? Independente do seu plano de marketing, da sua empresa, do resultado de bônus que você tenha, existe um plano que é o mais importante de todos, que é o seu plano pessoal. É o que você pretende fazer daqui pra frente na sua vida. Quem você quer se tornar? Como você quer que as pessoas te vejam? Que habilidades você admira nos outros e gostaria de desenvolver em você? E muitas vezes você acha que é impossível, mas pare de pensar dessa forma. Comece a imaginar que é possível. E se você conseguisse absorver essas habilidades, que habilidades você gostaria de absorver? Quais seriam os seus modelos de sucesso nas diversas áreas da sua vida? E o que você vai buscar? Porque aí você tem um modelo de sucesso, algo a se basear, a se espelhar. E esse plano pessoal, ele é mais importante do que o plano da sua empresa. Porque o plano da sua empresa nada mais é do que uma consequência do seu plano pessoal. Se você tem um desenvolvimento consistente como líder, como uma pessoa melhor, como uma pessoa capaz de inspirar os outros, de ajudar os outros, com certeza isso vai refletir no seu resultado de marketing de rede, dentro do plano da sua empresa, seja qual for ela, seja qual for o produto que você leva ao mercado, seja qual for a regra de negócio que paga os seus bônus. Isso não importa. Isso é uma consequência. Então, às vezes, a gente vê as pessoas em busca do melhor plano. Ah, o plano maravilhoso que paga mais e que é mais fácil. Não é para olhar para fora, tem que olhar para dentro. Você tem que descobrir aquilo que você precisa desenvolver, aquilo que precisa lapidar no seu diamante. Porque se o diamante é utilizado como uma metáfora muito comum nesse mercado para determinar quem é o líder top, aquela pessoa que tem mais resultados, às vezes usam outros nomes, mas mesmo nas empresas que utilizam nomes similares, presidente, diretor, o diamante é uma figura de linguagem muito interessante a se analisar, porque o diamante, ele tem que ser lapidado para que o valor dele seja revelado. E a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Vocês são diamantes brutos, com certeza, porque tem uma atitude diferente diante do negócio, diante da profissão de marketing multinível. E se você vai desenvolver esse negócio de maneira consistente, com certeza você vai lapidar o seu diamante, você vai se tornar um líder melhor. E isso aí leva tempo. Por isso a consistência é necessária. Um dia após o outro, um passo de cada vez, pequenos e consistentes progressos. Que características acompanham você e te incomodam? O que você vai eliminar diariamente? Faça listas daquilo que você quer tirar da sua vida essa semana ou quer colocar na sua vida essa semana. Que tipo de habilidade nova você vai desenvolver ao longo desse mês, ao longo desse trimestre? Faça planos para a sua vida, porque com certeza isso vai levar você a ter um planejamento mais coerente. Você vai alinhar os seus objetivos pessoais com os objetivos dentro do seu negócio. E isso certamente vai te motivar, vai mobilizar todas as suas energias, todas as suas capacidades em direção daquele objetivo comum. Eu vou dizer para vocês, se vocês continuarem seguindo na mesma direção do aprendizado, do desenvolvimento contínuo, na sua evolução pessoal, é impossível não ter resultado nesse negócio. As coisas podem ser diferentes, de repente a situação é outra, você tem que passar por algumas adversidades. Eu conheço pessoas que passaram por 2, 3, 4 empresas, infelizmente tiveram que mudar porque algum motivo a empresa parou de existir ou teve alguma dificuldade irreversível ou alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas que passaram por isso, elas mais cedo ou mais tarde tiveram resultado, porque elas estiveram focadas no que é mais importante, que é o seu plano pessoal. As empresas, elas são muito importantes, mas tomara que você já tenha encontrado a empresa mais adequada para você e que vai te levar ao topo. Tomara, e trabalhe todos os dias com essa mentalidade. Porém, saiba que você está se preparando para ser um profissional de marketing
marketing multinível, independente de ser com a empresa A, B ou C. E isso eu acredito que é muito forte, porque de fato a vida dá muitas voltas, qualquer profissional de mercado sabe que os empregos passam, as oportunidades, as empresas muitas vezes não têm uma vida tão longa quanto nós gostaríamos, mas você como profissional estará preparado para vencer tudo isso. Foque na sua empresa, acredite nela, não desvie, seja fiel a ela, seja consistente a ela até o último minuto. Tudo que você puder fazer para continuar no seu negócio vai valer a pena, porque a sua empresa já está com meio caminho andado. Você já tem tudo para dar certo nessa empresa, então não faz sentido ficar olhando para o lado. Porém, você é maior do que isso, você tem que se desenvolver mais do que isso, de maneira consistente. E o mercado é promissor, a gente sabe que vai crescer muito nos próximos anos. Dizem que só há duas maneiras de fracassar no marketing multinível: não começar e desistir. E eu espero sinceramente que vocês continuem fortes, firmes nessa missão, porque quem assistiu o vídeo Negócio Explosivo sabe que em 10 anos o multinível será aqui como nos Estados Unidos. Vai ser muito grande, as oportunidades que nós temos pela frente são inimagináveis. Vocês não têm noção do que está acontecendo no marketing multinível do Brasil, porque hoje não apenas a economia do Brasil tem sido muito mais respeitada lá fora, nós passamos por uma crise mundial onde o Brasil foi um dos mercados que saiu com melhor visibilidade em relação aos outros mercados inclusive considerados de primeiro mundo, e hoje as grandes empresas do marketing multinível mundial, elas estão olhando para o Brasil de forma muito atenta, investindo pesadamente para construir aqui o maior mercado do mundo para muitas delas. Já é o maior mercado do mundo para algumas e segundo, terceiro maior mercado do mundo para outras tantas. E isso vai ser cada vez mais, porque o marketing multinível no Brasil tem tudo a ver. Nós somos um povo voltado ao relacionamento, à comunicação, nós gostamos desse networking, já é natural para o brasileiro fazer networking. Nos próximos 5 a 10 anos, vocês vão ter a noção da explosão que vai ser nesse mercado. Não é por acaso que a gente fala que é um negócio explosivo. Os números apontam para isso. Quem não teve a oportunidade, sugiro que assista o vídeo Negócio Explosivo. Vocês vão ver os números do mercado e como que isso vai se projetando para os próximos anos da nossa vida. Portanto, o que eu diria para vocês é: preparem-se, invistam no seu negócio e principalmente em vocês. Se vocês forem consistentes no seu plano, usando os mesmos métodos e ferramentas da sua liderança, trabalhando de maneira consistente, vocês vão ter resultados. Não busquem um caminho mais fácil. Evitem esses atalhos que o pessoal promete, fica falando de facilidades, dinheiro rápido, dinheiro fácil. Isso não existe. Busque o caminho certo do maior aprendizado, aquilo que você vai levar para o resto da sua vida. Porque na medida em que você desenvolver suas habilidades, ao invés de procurar atalhos, você ficar focado no que os seus líderes dizem, no que eles promovem, seguir o exemplo de quem está tendo resultados, você certamente vai ter um futuro brilhante. O apoio dos seus ascendentes, ele é muito importante. O apoio das pessoas que têm resultados na sua empresa. Elas sabem o caminho. Não fique inventando novos caminhos, nem fique tentando buscar o atalho que vai levar você ao topo mais rápido, porque isso, da mesma maneira que você vai ganhar, você também vai perder. É muito mais importante, é muito mais inteligente você desenvolver as habilidades necessárias. Quando você foca em desenvolver um negócio da mesma forma que a sua liderança, falando a mesma língua, usando os mesmos recursos, isso gera sinergia e você ganha tempo. É o que nós já falamos bastante sobre duplicação, sobre retenção. É necessário usar o sistema, é necessário que você tenha uma referência única para que o teu grupo todo fale a mesma língua. E quando você se especializa em algo e duplica isso para os seus downlines, o seu exemplo também torna-se muito forte. Algumas pessoas nós vemos que ficam mudando as estratégias, mudando o rumo do seu negócio o tempo todo. Surge uma ferramenta nova, ele muda completamente o que ele estava fazendo. Um dia ele vende um produto, outro dia ele vende outro dia ele faz de uma forma, outro dia ele tenta inventar pela internet, outro dia ele faz uma reunião na casa, outro dia ele faz aquilo. Você pode experimentar sim e descobrir aquilo que faz mais sentido para você. Mas a partir do momento em que você descobrir ou você se espelhar numa liderança que está tendo resultados e com determinado método, uma determinada ferramenta, pare de tentar encontrar alternativas. Trabalhe consistentemente naquela direção, porque isso vai fazer com que você tenha consistência. E a consistência vai te trazer a prática, vai te trazer a experiência e vai te trazer resultados melhores. Depois você até pode aprender outras coisas, mas seja consistente. Tem a ver com foco também. Porque quando você tem essa especialização, você transmite segurança para o teu grupo. Ao mesmo tempo, se você fica mudando de estratégia o tempo todo, acaba transmitindo insegurança para as pessoas. Elas não sabem o que fazer. Porque se o líder não sabe para onde vai, o que dirá os outros, os seguidores dele? E acaba que a rede vira um bando. Já falamos sobre isso também. Por isso é necessário você ter um sistema, uma linha ascendente, você ter um norte, você ter um padrão de trabalho, porque dessa forma você consegue gerar sinergia e ao mesmo tempo transmitir segurança, confiança, gerar especialização, sinergia. Tudo isso vai fazer uma grande diferença no resultado final. Seja consistente no uso dos seus produtos, na fidelidade à sua companhia. Nós sabemos que mudar sempre parece mais fácil, mas pode ser uma fuga
fuga. E nós vemos que os fracos mudam o tempo todo para desviar a atenção dos seus erros. Não seja mais um fraco. Quantas pessoas eu conheço no marketing multinível que a cada 6 meses mudam de empresa? Essas pessoas não vão ter resultado. Elas estão, na verdade, fugindo das próprias responsabilidades. Como eles não colocam em prática o que é necessário, eles não têm resultados. Depois eles culpam a empresa, culpam a linha ascendente, culpam qualquer coisa, menos perceberem que eles estão falhando em algum ponto. Então, se você quer ter sucesso no marketing multinível, saiba que você tem que ficar na sua empresa 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos de preferência. Porque é isso que vai fazer com que você construa uma história sólida. Não queira se enganar. Alguns desafios e sacrifícios são necessários. Em outra empresa séria também haverá dificuldades, pois o seu maior desafio será vencer seus próprios medos. O maior desafio está dentro de você. Sua mentalidade, sua capacidade, sua atitude, a sua imagem, a sua liderança. Isso é que tem que ser lapidado. Não é o negócio, não é o plano de marketing da empresa que vai fazer diferença. Porque o plano de marketing é igual para todo mundo. Se fosse só o plano de marketing, todo mundo ficava rico no marketing multinível. O que diferencia aquela pessoa que tem mais resultado não é o plano de marketing. É sim o que nós falamos, mentalidade, capacidade, atitude, imagem, liderança, tudo isso. Então, ao invés de mudar de empresa, mude o seu paradigma. Comece a focar em desenvolver suas habilidades de maneira consistente. Não queira que o dinheiro venha fácil, porque da mesma maneira que ele vier, ele vai também. Nós sabemos que é dessa forma que funciona. Quantas pessoas ganham na loteria, ficam milionárias e 2, 3 anos depois não tem mais nada, porque não desenvolveram sua mentalidade, não estão preparadas para lidar com as responsabilidades de um novo padrão de vida e acabam se enrolando, não se prepararam para isso. Então a preparação é necessária. Ninguém chega ao topo e se mantém sem preparo. Queira ser um líder melhor, mais valorizado. Isso vai fazer com que você tenha um resultado muito mais consistente. E a consistência é uma busca diária, do aprimoramento contínuo. Nós sabemos que todos os dias nós podemos exercitar algo novo e chegar à noite, antes de dormir, fazer aquela reflexão: o que eu aprendi hoje? O que eu fiz hoje que vai impactar de maneira positiva no meu futuro? E se você tiver uma resposta positiva, se você escrever isso, melhor ainda, ter um diário, anotar toda a sua evolução, todos os seus progressos, como nós falamos no início do curso, você ter um diário de bordo. Na medida em que você anotar seus progressos, você vai perceber que está valendo a pena. E é a mesma história de ler 10 minutos ou 15 minutos por dia de um livro positivo. Se você fizer isso consistentemente, no final de um ano, você terá lido alguns livros que, de repente, 15 minutos você perde vendo televisão, fazendo alguma coisa que poderia ser feito depois, ou talvez nem fosse necessário. Como nós já falamos, a televisão às vezes nos traz muita coisa ruim, muita mensagem negativa, limitadora, e às vezes é interessante para você extravasar, para você descontrair. Isso é legal, mas não pode fazer isso um pilar do seu conhecimento, da sua informação. Busque a informação, busque o conhecimento por fontes mais confiáveis, fontes que vão de fato contribuir para o seu crescimento pessoal e para o atingimento das suas metas, porque é isso que vai fazer o seu aprimoramento contínuo. Mantenha o seu passo, mantenha a frequência, é muito importante. Não adianta você fazer 50 reuniões numa semana e depois passar 2 meses sem aparecer nos eventos do sistema. A sua rede não vai se perpetuar. A rede precisa de consistência, a rede precisa de referência. Se você está comprometido a ir toda semana na reunião do seu sistema, esteja lá toda semana, com ou sem convidado. Esteja lá para apoiar o seu grupo, com ou sem grupo. E isso vai te dar consistência. Se você for 2 ou 3 vezes sem convidado e sem distribuidor, eu tenho certeza que na quarta você vai levar alguém, porque você vai começar a perceber a necessidade disso. O ambiente vai te levar a isso. Da mesma forma, se você quer vender, se você quer recrutar um número X de pessoas, tenha uma frequência de trabalho. Quantas demonstrações por semana? Quantas apresentações de oportunidade? Defina com a sua linha ascendente, tenha um plano de ação, tenha um objetivo claro e persiga isso até o final, porque dessa forma você consegue ter consistência. Faça isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Faça isso 2 anos e aí você vai ver o resultado do marketing multinível, porque eu não conheço ninguém que tenha resultado relevante no marketing multinível que não tenha feito um trabalho consistente de no mínimo 2 anos. Por isso a gente fala de 2 a 5 anos. 2 anos é o mínimo para quem é consistente demais, para quem é profissional demais, para quem é focado desde o primeiro momento. Agora, chegar antes ao resultado é muito difícil. É até possível, mas mantê-lo é mais difícil, porque exige um preparo, exige um exercício. Então a consistência, 2 anos, não é muito. 2 anos para a maioria das profissões não interfere em nada, menos de uma faculdade. E aqui é diferente, é como se você estivesse cursando a faculdade ao mesmo tempo em que você está se formando e está se tornando um profissional de sucesso. Se você projetar daqui a 5 anos o que você pode ter conquistado nesse negócio, a consistência é vital. A consistência vai te levar ao topo nesse negócio ou em qualquer coisa que você quiser fazer na vida. Tudo que nós falamos hoje, certamente pode ser aplicado no negócio de vocês, pode ser aplicado no curso que nós estamos fazendo e não é nenhuma novidade, então eu vou apenas aqui revisar para vocês alguns pontos, mas é sempre interessante ressaltar a importância da consistência, porque a consistência é que sustenta todas as histórias de sucesso, é a consistência que vai fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades e competências necessárias para se tornarem profissionais de verdade
verdade, profissionais destacados na sua profissão, e no marketing multinível é a mesma coisa. Se nós sabemos que o marketing multinível vai explodir no Brasil e daqui a 10 anos nós teremos centenas de milhares de pessoas entrando no marketing multinível todos os meses, querendo uma oportunidade, quem é que vai estar preparado para recepcionar tanta gente e quem é que vai ter um grupo de líderes produzindo uma plataforma, uma estrutura para recepcionar todo mundo e formar novos líderes? Quem é que vai estar preparado para isso? Então é necessário a gente olhar lá para frente, conquiste o seu resultado, coloque o dinheiro no bolso, até com vendas você consegue, mas em paralelo desenvolva as suas habilidades, porque isso vai fazer a grande diferença daqui a 5, daqui a 10 anos. E eu sei que não costuma ser fácil, nem agradável ser consistente, não tem sido para mim e não conheço ninguém que tenha conquistado nada na vida sem um sacrifício. Quando eu escrevo meus livros, eu tenho uma fase de grande renúncia, onde eu passo meses sem sair, sem ter férias, sem ter final de semana, sem ter feriado, sem ter nada, porque o objetivo é construir conteúdo de um livro, de um curso como esse. Isso gera um certo esforço, gera um certo sacrifício, só que vale a pena, porque uma vez que você faça bem feito, isso vai gerar resultados pelo resto da sua vida, isso vai te engrandecer como profissional. Seja consistente com o seu negócio, com o seu plano. Se você está numa empresa de marketing multinível, dentre as empresas mais sérias do mercado, continue firme. Se alguém na sua empresa está tendo o resultado que você espera, não precisa mudar de empresa, é só você fazer o que ele está fazendo. Às vezes a gente fica tentando inventar pelo em ovo, tentar colocar a culpa nos outros e não adianta. Coloque foco no seu negócio e faça isso com seriedade. E para terminar, que também é extremamente importante, a consistência, ela vai fazer com que você gere segurança e valor para sua rede. Ninguém vai continuar com você, ninguém vai se permitir ser liderado por você se não perceber em você valor, se não quiser aprender algo com você. Então a liderança, basicamente, ela tem que inspirar a sua rede. Nós não temos chefe, não temos funcionários, nós não temos nenhuma regra de trabalho, nenhuma lei trabalhista que mantenha o nosso grupo com a gente. Se você tem uma rede hoje de 50 ou de 100 pessoas ou de 1000 pessoas, reze todos os dias que elas estão com você, porque se alguém estalar os dedos, pode ser que eles queiram mudar de negócio, talvez eles queiram desistir do negócio. E o único ponto que você tem para amarrar essas pessoas no seu grupo com você é a admiração que eles têm por você, é o respeito que eles têm por você. Porque se você é um líder inspirador, se você é um líder capaz de mobilizar os outros, de ajudar os outros a se desenvolverem, as pessoas percebem isso e elas vão querer estar com você, elas vão querer aprender com você e isso gera retenção. Portanto, ao mesmo tempo que você tem que estar conectado a um sistema forte que vai manter a sua rede unida, você também tem que se preparar para ser um líder respeitável e isso vai fazer com que você tenha um grande sucesso lá na frente. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço a todos e sucesso! É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.